Olá, olá, garotos! Bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós aprenderemos tudo sobre um tempo verbal chamado o pretérito imperfeito, que não é mais que aquele tempo que nós utilizamos para nos referir a costumes ou hábitos do passado. Então, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos ver os usos do pretérito imperfeito. Depois, a gente vai ver a formação regular deste tempo. E depois veremos quais são aqueles verbos irregulares nesta estrutura. Quer dizer, quais são aqueles rebeldes que não seguem este padrão de conjugação e como se conjugam eles. Então, por último, vamos fazer alguns exercícios. Fique comigo! Muito bom, garotos! Novamente, sejam bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Como falamos no começo, hoje vamos aprender uma estrutura que, aliás, é muito simples. Eu acho que uma das estruturas mais fáceis que temos em português e é o pretérito imperfeito. Quando eu estava aprendendo, garotos, eu achava muito curioso esse nome, porque pretérito perfeito e pretérito imperfeito me faziam pensar como que um deles estava certo e o outro estava errado, não é? Está imperfeito. Mas pensem algo assim, como que o pretérito perfeito está perfeitamente no passado. Começou e acabou. Enquanto que o imperfeito pode ser que nesse momento do passado ao qual eu estou me referindo, essa ação não estava completamente finalizada. Esta estrutura habitualmente se utiliza para falar da nossa infância ou de uma época passada da vida. Oh, professora, mas isso não era o pretérito perfeito? Qual é a diferença então entre um tempo e outro? Olhem, o pretérito perfeito que nós vimos neste vídeo é um tempo que utilizamos para falar de coisas que aconteceram no passado, começaram e finalizaram no passado. Geralmente se usa para coisas que aconteceram uma única vez ou com poucas repetições. Vejam, por exemplo, a diferença entre essas duas frases. Eu falei com ele e eu falava com ele. Percebam que quando eu digo eu falei com ele, dá para entender que eu falei com ele uma vez, né? Eu falei com ele. Talvez ontem, talvez na semana passada, talvez há muito tempo, mas isso foi uma vez. Mas quando eu digo eu falava com ele, dá para entender que isso acontecia várias vezes, não é? Se repetia. Ou se eu digo minha mãe cozinhou um bolo de chocolate muito gostoso, ou minha mãe cozinhava um bolo de chocolate muito gostoso. Aqui minha mãe cozinhou. Quantas vezes? Uma vez, né? Ela cozinhou. Mas se eu digo ela cozinhava, dá pra ver que isso acontecia várias vezes, né? Mesmo assim, temos 8 situações em que podemos utilizar o pretérito imperfeito. Vamos ver quais são. Número 1. Ações habituais ou repetidas no passado. Vejam, por exemplo, eu corria todos os dias no parque de manhã. Eles sempre visitavam sua avó aos domingos. Nós jogávamos futebol na rua com nossos amigos. O segundo uso pode ser para descrever pessoas ou, de fato, cenários no passado. Se nós descrevemos atualmente, utilizamos o presente simples, como dizer, ela é muito bonita, seus olhos são brilhantes. Mas se eu quero descrever alguém ou uma coisa no passado, o que utilizamos é o pretérito imperfeito. A casa era grande e tinha uma janela enorme. O quarto era escuro e silencioso. Naquela cidade, as ruas ficavam vazias durante a noite. Viram esse cenário no passado. A terceira situação é que usamos o pretérito imperfeito para expressar estados emocionais também no passado. Por exemplo, ela estava muito nervosa antes da apresentação. Ou nós nos sentíamos muito felizes sempre que viajávamos juntos. Ou eu ficava triste quando chovia o dia todo.
A quarta situação é quando queremos falar de contextos históricos ou narrativas. Por exemplo, naquele tempo, as pessoas andavam a cavalo para viajar. Ou, durante a guerra, muitos fugiam para países vizinhos. Ou, antigamente, não existia internet nas casas ou nas escolas. O quinto uso é quando nós nos referimos àqueles fatos que foram interrompidos no passado. Por exemplo, eu lia um livro quando o telefone tocou. Ou nós assistíamos a um filme quando a luz apagou. Ou nós estávamos estudando quando começou a chover. O sexto uso é quando nós falamos de acontecimentos em simultâneo. Várias coisas que estavam acontecendo simultaneamente no passado. Por exemplo, enquanto eu cozinhava, ele limpava a sala. Ou as crianças brincavam na rua enquanto os pais conversavam. Ou enquanto você trabalhava, eu ia para a faculdade. O sétimo uso fala daqueles fatos que não se concretizaram. Iam acontecer, mas acabaram não acontecendo. Por exemplo, eu ia viajar, mas surgiu um imprevisto. Nós queríamos sair, mas começou a chover. Ele pensava em mudar de emprego, mas desistiu. Por último, utilizamos o pretérito imperfeito quando queremos falar de um evento repetido no passado. Por exemplo, ele sempre esquecia os livros na escola. Nós tínhamos que esperar o ônibus todos os dias. Toda semana ele perdia algum objeto. Esse, meninos, que como vocês perceberam é um tempo muito utilizado, é o pretérito imperfeito. Fácil, não é? Vamos ver como é que ele se forma. Lembrem que nós, para formar o presente simples ou o pretérito perfeito, o que fazíamos era conservar a raiz do verbo e modificar somente a terminação. Aqui vamos fazer a mesma coisa, mas não é necessário separar por terminações em ar, ou ir. Somente vamos ter dois grupinhos de conjugação. Os verbos que acabam em ar e o resto dos verbos. Se meu verbo acaba em ar, então nós vamos trocar essa terminação por ava. Cuidado para não ser aba, que pela influência do espanhol temos tendência a fazer isso. Eu caminhava, mas em português é com V. Eu caminhava, eu pensava, eu morava, eu imaginava, eu dançava, eu cantava, eu levava, etc. E os verbos acabados em er ou em ir vão passar para ia. Modificamos sua terminação por ia. Eu comia, eu bebia, eu dormia, eu fazia, eu insistia, eu desistia. Então vejamos alguns exemplos. Comecemos com verbos regulares acabados em ar, como amar, morar e cantar. Então, tiramos a terminação e vamos substituir por ava, avamos ou avam. Eu amava, você amava, nós amávamos e o nós sempre vai levar acento no pretérito imperfeito e vocês amavam. E o verbo morar? Então, tiramos a terminação e substituímos. Eu morava, você morava, nós morávamos e eles moravam. E o verbo cantar? Eu cantava, você cantava, nós cantávamos, nós sempre com acentuação, e vocês cantavam. E verbos acabados em er, por exemplo, comer, beber ou escrever. Eliminamos a terminação e substituímos. Então, eu comia, você comia, nós comíamos e eles comiam. Se pensássemos na acentuação gráfica em espanhol, colocaríamos sempre acento. Comia. Em português, não, somente o nós. Comíamos. O resto não leva acento gráfico em português. Agora o verbo beber. Mesma coisa, eliminamos a terminação. Eu bebia, você bebia, nós bebíamos e eles bebiam. E o verbo escrever? Eliminamos a terminação, substituímos por ia. Eu escrevia, você escrevia, nós escrevíamos e vocês escreviam.
Lembrem que o verbo é escrever, não escrever. Conservam a raiz, modificam só a terminação, tá? E verbos acabados em ir, por exemplo, abrir, partir ou insistir. Então, eliminamos a terminação e substituímos. Eu abria, você abria, nós abríamos e eles abriam. E o verbo partir, igual. Eu partia, você partia, nós partíamos e vocês partiam. E o verbo insistir, a mesma coisa. Eu insistia, você insistia, nós insistíamos e vocês insistiam. Gente, inclusive, alguns verbos que em presente simples ou em pretérito perfeito tinham uma conjugação irregular, aqui são regulares. Quer dizer, seguem o mesmo modelo. Meu conselho é que tentem não pensar em espanhol, mas tentem pensar em português no infinitivo mesmo do verbo. Por exemplo, verbos curtos, o verbo ver. Se nos deixássemos levar pelo espanhol, temos tentação a dizer eu veia muita televisão. Mas segue o mesmo modelo, eliminamos a terminação, fica somente a letra V e adicionamos ia. Então, o correto é dizer eu via muita televisão. Eu via, você via, nós víamos e vocês viam. Não eu veia. Ou o verbo ler. Se pensássemos em espanhol, talvez vamos dizer eu leía, mas eliminamos a terminação, a raiz ou radical fica somente uma letra, a letra L, e adicionamos a terminação. Então, eu lia muitos livros, você lia, nós líamos e eles liam. E vejam de fato o verbo ir. Em espanhol é muito irregular, né, gente? Nós dizemos yo iba. Em português, vamos fazer a mesma coisa. Eliminamos a terminação. Não fica nada, é verdade. Mas adicionemos as terminações. Eu ia, você ia, nós íamos e eles iam. Eu ia para a escola a pé. Ele ia para minha casa cada tarde. Nós íamos para a piscina aos finais de semana. Eles iam jantar na minha casa algumas vezes. Viram? Por diferente que pareça do espanhol, é uma conjugação regular. Então, vamos para a seguinte parte do vídeo. Quais são aqueles verbos que não seguem este modelo? Quais são os irregulares do pretérito imperfeito? Esta é uma boa notícia, garotos. Somente vamos ter 4 verbos. Bom, 4 verbos e seus derivados, já vamos vê-los, que não seguem este modelo, que são irregulares. E, logicamente, são estes os que vamos ter que estudar e tentar interiorizar, porque o resto podem se tornar muito intuitivos. É muito parecido em espanhol. Mas quais são os 4 irregulares? Olhem, o verbo ser, o verbo ter, o verbo vir, que muitas vezes se parece com ter na sua conjugação, e o verbo por, que é irregular em quase todas as estruturas. Então, o verbo ser no pretérito imperfeito, igualzinho ao espanhol. Eu era, você era, nós éramos e vocês eram. Fácil, não é? E o verbo ter, como é que se diz? Eu tinha muitos amigos. Eu tinha. Você tinha. Nós tínhamos. Nós sempre com acento. Nós tínhamos. E vocês tinham. E o verbo vir, bem parecido com ter. Olhem, eu vinha. Eu sempre venia a este lugar quando era pequena. Eu sempre vinha a este lugar quando era criança. Eu vinha, você vinha, nós vinhamos e vocês vinham. E o verbo por, que eu já falei muitas vezes para vocês, não é tão usado, mas é importante conhecê-lo. Então, eu punha. Estranho, né, gente? Eu punha. Eu acho que se parece com um punho. Eu punha. Você punha. Nós punhamos e eles punham. Gente, esses 4
e todos os seus derivados. Alguns livros, alguns textos, alguns sites vão dizer que somente esses 4. Mas percebam que muitos verbos que se derivam destes também seguem esta mesma conjugação. Em episódios anteriores eu falei, por exemplo, que assim como ter e tener em espanhol, então os que acabam em tener, em português passam a acabar em ter. Por exemplo, mantener, então em português vamos dizer manter. E se ter é eu tinha, manter é eu mantinha. Eu mantinha, você mantinha, nós mantínhamos e eles mantinham. Eu mantenía muy organizada mi casa. Eu mantinha muito arrumada a minha casa. Então, por exemplo, entretener, professora, como se diz? Eu entretenía mis amigos com mis histórias. Ter, eu tinha. Entreter, eu entretinha. Você entretinha. Nós entretínhamos. E eles entretinham. Eu entretinha meus amigos com minhas histórias. Então, vem que sabendo o verbo ter, você já sabe muitos outros verbos. Manter, deter, reter, entreter, etc. E o mesmo acontece com o verbo por, que em espanhol é poner. Então, os que em espanhol acabam em poner, geralmente em português, acabam em por. Por exemplo, suponer, posponer, anteponer, proponer. Então, como digo, eu proponia coisas melhores. Se por eu punha, então proponer eu propunha. Eu propunha, você propunha, nós propunhamos e eles propunham. Eu propunha coisas melhores. E suponer, eu sempre suponia lo que não era. Eu punha, então eu supunha. Eu sempre supunha o que não era. Eu supunha, você supunha, nós supunhamos e eles supunham. E assim, sabendo o verbo por, você sabe muitos outros verbos. Propor, supor, repor, pospor, antepor, etc. E com o verbo vir também já vi alguns. Por exemplo, intervenir, em português é intervir. Então, eu intervengo, em português é eu intervenho. E o imperfeito também. Eu intervenia, eu intervinha. Você intervinha. Nós intervínhamos e eles intervinham. Agora, meninos, para finalizar, vamos fazer um exercício. Eu vou mostrar para vocês algumas frases e você tem que conjugar o verbo corretamente em pretérito imperfeito. Pronto? Número 1. Com o verbo propor. Ela, ideias interessantes sempre durante as reuniões. Propor acaba em por e se conjuga como por, é um dos 4 irregulares. Então, por, punha. Portanto, propor, eu propunha e ela propunha. Ela propunha ideias interessantes. Número 2. Com o verbo deter. O policial sempre os suspeitos para verificar os documentos. Então, deter é um derivado de ter e ter também é irregular, né? Eu tinha. Então, deter, eu detinha. Você detinha. O policial sempre detinha os suspeitos. Número 3. Com o verbo ser. Quando criança, eu mais curioso e cheio de energia. Este também é um verbo irregular. Portanto, quando criança, eu era mais curioso e cheio de energia. Número 4, com o verbo vir. Nós, de bicicleta, para a escola todos os dias. Outro irregular. Eu vinha, você vinha, nós vinhamos. Nós vinhamos de bicicleta para a escola todos os dias. Número 5, com o verbo andar.
Eles à praia durante a noite para relaxar. Este não é um dos quatro irregulares, portanto, se acaba em ar, passa para ava. Se acaba em er ou em ir, passa para ia. Andar, andava. Eles andavam pela praia à noite para relaxar. Número 6, com o verbo comer. Eu sempre pão com manteiga no café da manhã. Comer também não é um irregular, segue este modelo de conjugação. Portanto, comer, comia. Eu sempre comia pão com manteiga no café da manhã. Lembrem que não leva acentuação em português, somente quando é nós. Nós comíamos, mas eu comia sem acentuação. Número 7, com o verbo partir. O navio do porto todas as manhãs às 9 horas. Partir também não é um dos quatro irregulares. Segue o mesmo modelo. Como acaba em ir, passamos para ia. O navio sempre partia do porto todas as manhãs às 9 horas. Número 8, com o verbo escrever. Ela, cartas longas para sua família que morava longe. Escrever também não é um dos especiais. Segue o modelo. Acaba em er, passa para ia. Ela escrevia cartas longas. Número 9, com o verbo falar. Nós, dos nossos planos de viagem quando caminhávamos. Falar não é um dos especiais. Acaba em ar, passa para ava. Nós falávamos. Como é nós, leva acento gráfico. Falávamos. E número 10, com o verbo viver. Lembrem que em português não é vivir, é viver. Eles, em uma casa pequena, antes de se mudar para a cidade. Viver acaba em er, passa para ia. Eles viviam em uma casa pequena antes de se mudar para a cidade. Pronto, garotos, isso era tudo que precisávamos saber sobre o pretérito imperfeito. É uma estrutura muito simples. O que eu recomendo é que vocês fiquem de olho nos verbos que são mais diferentes do espanhol. Aqueles curtinhos, ler, ver, ir. Eu lia, eu via, eu ia. E nos 4 irregulares. Eu era, eu vinha, eu tinha e eu punha. E seus derivados. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas que também estão aprendendo ou praticando português. E se você ainda não fez, se inscreva no canal e ative o sininho para que receba todas nossas notificações. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau!